Aqui nós vamos fazer um peixinho e ele vai dar a ideia que ele está nadando, porque nós vamos usar o papel de arroz tailandês para fazer as barbatanas. Eu estou usando aqui pasta americana com bastante CMC e a primeira coisa que eu fiz foi procurar um desenho de um peixinho. Eu procurei e aí eu passei para o A4 esse desenho para eu poder fazer uma guia, né? Está me guiando do jeito que ele está no desenho. Eu vou fazendo a forma dele na pasta americana, tá bom? E aí eu vou dando a forma com as pontas dos dedos, eu vou fazendo as partes dele, do corpo, né? Da parte central do peixinho, aonde é mais grosso, aonde é mais fino, fazer a parte da boca dele e vou dando a forma como no desenho, gente. Lembrando que toda vez que a gente vai fazer qualquer modelagem, a gente precisa estar o tempo todo nos guiando pelo desenho, pelo personagem, né, que a gente está fazendo. Porque a gente tem que chegar o mais perto possível do personagem. Depois que eu fiz isso, eu coloquei um palito de churrasco. Esse palito de churrasco eu vou enfiar em uma pedra e vou botar no bolo. Ele vai ficar como se ele estivesse nadando no mar, tá bom? E aí depois que eu fiz isso, eu vou colocar o papel arroz tailandês que um dia antes eu já fiz as barbatanas, já molhei ele com gel e água e ele já tá enxuto pra gente poder já começar a montar. Eu fiz o seguinte, eu peguei o papel arroz tailandês e eu cortei as barbatanas certinho, me guiando pelo desenho, umas 2 ou 3, e cortei pedaços aleatórios também, viu? Não precisa ficar uma coisa bem certinha, tá? Não você tem que apenas se guiar pelo formato do rabo, formato das barbatanas, tá bom? Porque quando a gente molha o papel, ele vai ficar ondulado, ele vai, né, ele vai dar a forma. E é isso. Depois eu corto alguns pedaços aleatórios assim, só para eu fazer as barbatanas mesmo. Com a água e corante gel na cor laranja, porque meu peixinho ele é um peixinho laranja, tá? Ele é um peixinho beta laranja. E eu com a água eu vou ali molhando, coloquei em cima de um tapetinho de silicone esse papel arroz já molhado e vou ali com a ajuda de uns pregadorzinhos de roupa, uns pregadores, eu vou fazendo ondulações nesse tapetinho para deixar o papel arroz secar bem ondulado. E também coloquei em alguns deles, nas barbatanas maior, eu coloquei um palito de um palito de dente, tá? Para eu poder introduzir melhor. Depois eu fiz outro peixinho e nem coloquei esses palitos. Eu consegui fazer sem os palitos, tá? Se você for fazer umas barbatanas grandes, coloca os palitos. Mas se elas forem pequenas, não precisa. E aí depois que secou, tá? Eu vou montar o peixinho que eu tinha acabado de fazer. Essa massa, ela precisa estar bem mole, tá, gente? Acabei de fazer ali o formato do peixinho, a pasta americana ainda mole e eu vou já montar as barbatanas. Porque se você deixar para fazer isso depois, não vai dar certo, tá? Com a ajuda de uma esteca, eu vou fazer em cima do peixinho, eu vou fazer uma abertura para botar as barbatanas de cima. E aí, gente, isso aqui é muito orgânico.
Não dá para eu dizer para vocês, façam assim ou façam assado. É muito orgânico mesmo. É vocês pegarem um papel e ir experimentando, ir cortando daqui, cortando da acolá, seguindo o desenho que vocês escolheram para estar fazendo o peixinho. E assim eu tô fazendo, tá? Corto daqui, corto da acolá, meço daqui, meço da acolá e vou fazendo. Preste atenção no vídeo. Nesse momento, eu achei que se eu trocasse de lugar as barbatanas, ele ficaria mais bonito. Ó, deu a ideia que estava nadando, sabe? Toda essa ondulação do rabo vai deixar o meu peixinho em movimento. E assim eu vou ajeitando toda a lateral. Vou cortar um pouquinho aqui, tá? Pra ficar bem certinho, bem do jeito que tá lá no meu desenho. Ó, aí ele fica. Vou dando formato, fazendo um ticket ali, outro aqui. Devagarzinho, tá? Não precisa pressa, faz com calma. Viram? E agora eu vou aqui colocar as barbatanas da lateral e vou cortando. Desse lado, do lado direito, eu coloquei com um palito, mas quando eu botei as barbatanas do lado esquerdo e do outro lado, eu coloquei sem o palito, só com o papel arroz mesmo. Eu fiz uma ponta no papel arroz e aí entrou certinho. Então, vocês podem fazer dessas duas formas, tá bom? É isso, gente. E isso aqui é um negócio que vai depender muito do desenho que escolhido para ficar igual. Eu tô me guiando totalmente pelo meu peixinho beta. Prestem atenção que agora eu peguei alguns pedaços aleatórios e tô fazendo aqui a barbatana de cima. Eu tô dando um pouquinho mais de volume para ela, tá? Volume e também ondulação. Depois eu faço uns ticketzinhos. E assim vai se formando o nosso peixinho. Pronto, ó. Eu vou tirando. Ó, as barbatanas da parte de trás, ó como eu fiz. Eu só fiz uma ponta, o que eu peguei assim as duas mais pontudas e coloquei. A da frente, lembrando que eu botei no palito, mas essa daí, ó, eu só introduzi na pasta americana a ponta e ficou de boa. Entenderam? É mais ou menos isso, gente. E aí eu fiz aqui mais uns tiques assim, com a tesoura pequenininha em cima, para dar mais movimento. Cuidado. Cortei muito, ó. Peraí, vou botar outro. Cuidado na hora que vocês forem cortar, porque pode quebrar.
Bem que quebrou um pedação. Aí eu vou ajeitar e colocar mais um pedacinho. Ó. Viu? Cuidado para não ficar uns buracos. Ó. Dando uma ajeitada aqui no biscuit, porque esse biscuit ele ainda tá mole. Aí eu deixo secar agora por 24 horas pra gente poder pintar. Tá bom? Deixa ele secar bem sequinho. Quando a pasta estiver totalmente seca, aí a gente pinta. Olha só. Agora nós vamos pintar. Eu começo com pó, corante hidrossolúvel, tá? Corante hidrossolúvel em pó. Eu vou passar um pó aqui em toda a parte do papel arroz aqui. Eu vou. E também a parte da pasta americana. Eu vou dar deixar acetinado, tá? Quando eu coloco o pó em cima do papel, eu deixo ele mais acetinado. Esse pincel é um pincel de cerdas bem macias, tá, gente? Tudo que vocês forem pintar na pasta americana tem que ser uns pincéis com cerdas muito macias. Esse aí é um pincel bem velhinho, ele já tá até descascando, mas ele tem as cerdas tão macias, ele tem uma forma de uma gota, tá? E essa forma de gota me ajuda muito na hora da pintura. Eu vou tirando aqui o excesso, depois eu tirei o excesso de pó que eu coloquei, tá? E agora eu pego um pincel maior, um pincel de blush. É um pincel de sombra, na realidade. E eu venho dando umas pinceladas assim nele. No corpinho dele, na pasta americana. Deixando bem amarelinho mesmo. Meu peixe beta, ele era lindo, que eu escolhi vermelho e amarelo. Aí, ó. Pronto, pintei ele todo. E agora eu venho com um corante vermelho, tá? Essa pintura com corante vermelho, eu vou deixar 2 listras. Ele tem 2 listras na frente. Lembrando que eu tô o tempo todo olhando pro desenho do peixinho que eu escolhi. Eu não tô fazendo nada aleatório, gente. Não é nada aleatório. Tudo é seguindo o desenho do peixinho, ó. Até a pintura dele. Olha lá. Olha só. Do jeito que eu tô fazendo nos vídeos, vocês vão fazendo. Aí eu vou fazer agora aqui do outro lado. O mesmo desenho, tá? Eu fico esfumaçando. Depois que você passa o pó, você dá uma esfumaçada, tá? O que é esfumaçar? É
girar o pincel assim em movimentos circulares e tirando o excesso do corante, tá, gente? E agora nós vamos usar um pouquinho de álcool de cereal, mas se você não tiver álcool de cereal, você pode usar também um Orloff, tá? O cachaça, para fazer as nuances mais fortes que ele tem. Eu vou começar pelas barbatanas, tá? Porque ele tem toda essa pintura que eu tô fazendo certinho, tá? Para ficar bem idêntico. Olha só. Cuidado na hora que você for usar o corante diluído no álcool de cereal, para que você tire o excesso sempre no pincel, tá? Para que o pincel não encha de excesso e aí derrame na sua peça. Eu tô usando um pincel 00, é muito fininho esse pincel, as cerdas dele, o número dele é 00, para dar esse acabamento. Ó. Vou virar agora. Olha só. Vou fazer aqui do outro lado. Umas listas que ele tem, bem aleatória. Não é nada programado, tá, gente? Olha só. Mas seguindo sempre o desenho. E o meu peixinho tá se formando. Olha só. Pronto. Tá formado. Eu fiz uma pedra. Peguei um pedaço de isopor e coloquei massa cinza. Tá? É essa pedra aí que ele vai tá pausado aí em cima dessa pedra. Na hora que eu colocar no bolo, vou encher ela de algas, pintar. Olha só. Caprichando, a gente sempre... Gente, é capricho, tá? Tudo numa peça dessa é capricho. É passar 1, 2 vezes. E quando a gente tá trabalhando com... diluindo tinta, né? Corante. Então, são demãos. É uma demão